Fala galera, beleza? Gente, nessa aula nós vamos falar sobre copy, ou seja, o que é uma copy, para que é que a copy serve, como é que nós podemos criar a nossa copy, quais as regras utilizadas para trabalhar com uma copy, certo? Então a gente pode começar falando sobre copy, mostrando uma definição básica do que vem a ser essa palavrinha, né? O que ela significa. A gente poderia dizer que o termo copy nada mais é do que uma abreviação da palavra inglesa copywriting, certo? E esse termo é muito utilizado no marketing digital, que corresponde nada mais é do que uma ação de produzir textos com um objetivo específico de convencer o leitor a tomar uma decisão específica. Então vamos pensar na seguinte situação. Vamos supor que nós estamos anunciando um determinado produto de um determinado nicho e aquele texto que a gente vai colocar em destaque, ele vai servir para chamar a atenção de uma determinada pessoa para que ele faça algo que você tem interesse, como por exemplo se direcionar para uma página com os detalhes daquele produto que a gente está anunciando, certo? Então, veja só, aqui eu coloquei um anúncio feito para o Facebook Ads, feito para o Facebook, né? Que ele apresenta toda uma estrutura relacionada a como deve ser organizado um determinado anúncio no Facebook, certo? Então ele basicamente se divide em três partes. A primeira parte, que é onde a gente vai colocar a nossa copy, certo? Então a gente precisa ter uma certa atenção, porque a gente precisa colocar um texto que ele tem que ser simples e muito objetivo, certo? Então é justamente nesse espaço que nós vamos colocar todo o conteúdo relacionado à nossa copy, certo? Então, reforçando o que eu falei, copy nada mais é do que um texto que a gente vai colocar em um determinado local, geralmente nessa parte superior do anúncio, onde ele vai ser o destaque para chamar um determinado usuário para que ele faça uma determinada ação de acordo com aquela necessidade. Ou seja, a necessidade de clicar em um determinado botão, a necessidade de ver um determinado vídeo, de chamar a atenção com relação a uma necessidade que uma determinada pessoa tem de comprar um determinado produto, que mesmo que seja de forma inconsciente. Tudo isso a gente vai falar aqui durante essa aula e vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente começar a falar com mais detalhes. Então veja só. Esse anúncio se divide em três partes. A primeira é a copy, tá certo? Que é nesse espaço aqui que a gente vai escrever o nosso texto, que é a nossa copy. Então o texto precisa ser simples e muito objetivo. E além disso, existem algumas particularidades com relação às palavras que a gente vai utilizar para criar o nosso copy. Então o Facebook ele trabalha muito com o bloqueio de determinados anúncios, se porventura esse anúncio ele fugir de algumas regras pré-estabelecidas dentro do próprio Facebook. Então existem algumas palavras específicas que não podem ser utilizadas, principalmente palavras que possam soar de forma mais... Deixa eu ver qual a palavra que a gente pode utilizar aí de forma mais agressiva. Por exemplo, você não pode chamar uma pessoa de gorda. Então, você vai emagrecer tomando isso aqui. Então, certos tipos de anúncios certas palavras não podem ser utilizadas nesses anúncios, certo? Então, a outra parte desse anúncio aqui está relacionado ao criativo. Criativo nada mais é do que a parte central do nosso anúncio, onde vai ter ou uma imagem com alguns textos, ou simplesmente uma imagem pura, certo? Ou até mesmo um vídeo. Vai depender de qual anúncio, para qual produto a gente esteja fazendo, para a gente determinar ou identificar qual é o melhor criativo para utilizar. Mas por enquanto eu não vou entrar em detalhes ainda sobre criativo, porque a gente vai ter uma aula específica falando disso, certo?
certo? Então é nesse espaço aqui, como vocês podem ver que está destacado, essa parte central é onde a gente vai colocar o criativo. E a outra parte, essa parte aqui de baixo, é onde nós vamos colocar o texto que vai fazer uma chamada para uma determinada ação. Geralmente a gente utiliza isso aqui para colocar uma frase como, por exemplo, vamos supor que caso vocês tenham curiosidade e queiram saber mais detalhes, clica no botão ao lado. Ou seja, para saber mais detalhes, clica no botão. Então, são palavras simples que a gente, entre aspas, força o nosso potencial cliente a clicar ou a fazer alguma ação específica, que no nosso caso seria clicar no botão, e ao clicar nesse botão ele vai direcionar para uma página específica, e essa página nada mais é do que o início do anúncio de um produto, beleza? Então veja só, gente, sempre que a gente for criar uma copy, fazer aquele textinho para colocar lá em destaque, a gente tem que entender quem é o nosso comprador, certo? Como é que a gente pode fazer isso aqui? Por exemplo, vamos pensar da seguinte maneira: você como cliente, vamos supor que o que você acha bom para você, muitas vezes não é bom para o seu cliente, certo? Então, cada pessoa tem uma característica específica. Então, outra coisa, quais são as dores e os problemas que o seu comprador pode ter? Então, quando a gente fala em dores e problemas que um determinado comprador pode ter, a gente pode fazer uma relação direta, por exemplo, a sobrepeso. Então, vamos supor que tem uma menina que passou toda a sua infância sempre gordinha e ela sempre foi a referência relacionada ao peso. Ela disse, você quer resolver alguma coisa, fala ali com a gordinha, certo? Então, de certa forma, isso, mesmo que de forma inconsciente, incomoda muito essa pessoa, e ela não conseguia emagrecer de forma natural. Então, se você conseguir identificar a dor de um determinado cliente, você vai conseguir criar uma copy, um texto que consiga chamar a atenção dessa pessoa, porque essa pessoa tem aquele determinado problema e ela quer resolver o problema, entre aspas, de forma bem mais simples e mais rápida, porque durante toda a sua vida ela não conseguiu perder aquele peso. Um outro exemplo aqui que a gente poderia colocar é relacionado à calvície. Muitos homens não ligam, né? Tá calvo e para ele tá tudo bem, mas muitos outros se sentem menosprezados. Então ele acha que o fato de não ter cabelo vai ser uma situação que vai tirá-lo de algum tipo de envolvimento, seja um envolvimento profissional, um envolvimento pessoal. Ou seja, cada pessoa tem uma forma de pensar. Então, dependendo de como você crie, como você faça o seu criativo, vai chamar a atenção dessa pessoa. Essa pessoa vai olhar o seu anúncio. Quando ele começar a ver os detalhes, ele vai ser um potencial cliente, certo? Então, é super importante a gente identificar quais são os desejos dessas pessoas com relação ao produto que está sendo anunciado, né? Veja só, outra coisa super importante quando você for fazer anúncio, quando você se tornar, por exemplo, um produtor, você for criar o seu próprio produto para anunciar, você precisa saber fazer uma análise com relação ao que é que está em alta no momento. O que é que está em alta no momento? Como é que eu posso, por exemplo, criar um produto sem saber o que é que está sendo vendido? Então, uma técnica muito importante, uma ferramenta muito importante que pode ser utilizada seria o próprio Google Trends, certo? Então, eu peguei aqui como um exemplo e coloquei aqui uma simples palavra, coloquei aqui a palavra emagrecer. Então, vocês podem observar aqui nesse gráfico que em determinados períodos do ano existe uma tendência muito maior com relação à procura no próprio Google, certo? Então, geralmente essa procura ela aumenta muito entre outubro e meados de janeiro, e a partir daí ele começa a cair e ele começa a aumentar novamente
em meados de junho para julho até o final do ano, porque sempre tem aquela tendência de manter o shape em dia na época de carnaval, né? Final de ano, início de ano e a época de carnaval, certo, gente? Então, outra coisa super importante: toda copy obrigatoriamente precisa ter uma promessa, certo, gente? Só que essa promessa não pode ser uma promessa mirabolante. Você não pode dizer que vai resolver qualquer problema do mundo, o seu produto vai resolver qualquer problema do mundo, porque isso vai pegar mal, né? Vai soar isso aí como se fosse uma propaganda enganosa, e a gente não pode trabalhar com mentira. A gente tem que disponibilizar, tem que anunciar realmente produtos que tenham resultados, certo? E para isso a gente não pode fazer qualquer tipo de promessa, né? Então, continuando, sempre que você fizer uma afirmação, uma promessa, alguma coisa desse tipo, é super importante que você consiga provar que é verdade o que você está falando, certo? E para isso existe o que a gente chama aí de prova social. Então, vamos supor que você esteja anunciando aí um determinado produto, que seja um produto relacionado a emagrecimento. E já que você está prometendo alguma coisa relacionada ao seu produto e seu anúncio, ou seja, que você vai conseguir emagrecer, por exemplo, se você tomar uma determinada medicação, você tem que provar, você tem que mostrar que aquilo é verdade, né? Então, aquela promessa que você está fazendo, você tem que comprovar que aquilo ali é verdade. Então, uma das formas seria a questão da prova social, né? Então, vamos supor que quando eu vejo outras pessoas comprando e afirmando que o meu produto é bom, isso, de certa forma, vai soar de forma positiva e outras pessoas vão acabar comprando também. E uma outra forma eficiente de colocar, de mostrar a eficiência e a veracidade do seu anúncio, é você colocar um antes e um depois. Mas isso só pode ser feito dentro da sua página de venda. Não pode, em hipótese alguma, ser feita no anúncio lá no Facebook, porque senão vai ser bloqueado. Mas isso a gente vai detalhar também um pouquinho mais na frente. Ok, gente? Então, caso vocês queiram anunciar, como a gente falou, a gente vai disponibilizar, a gente já falou várias vezes, a gente vai disponibilizar produtos para que vocês possam anunciar. Caso vocês queiram anunciar os produtos que a gente vai disponibilizar, a gente disponibilizou um drive com todo o material pronto e que vocês já vão poder utilizar ou fazer algumas alterações para adaptar da forma que vocês quiserem. E caso vocês não queiram anunciar o produto de vocês, um produto que vocês queiram criar e anunciar, vocês também podem utilizar o material lá como base, como referência para criar as próprias copies de vocês. Beleza, gente? Então é isso. Essa primeira parte de copy é mais para a gente falar sobre definições, como é que ela funciona, questão de posicionamento, algumas regrinhas básicas que a gente tem que seguir, senão o Facebook nos bloqueia, ok? Então, beleza, gente, obrigado aí pela atenção e até a próxima aula, e a gente vai continuar com o assunto de copy. Beleza? Valeu, gente, até mais.